Feliz dia para todos. Aqui estou, ninguém vai calar, minha voz ecoa. Feliz dia, sejam todas bem-vindas a mais um Leitura Viva. E o que é esse tal de Leitura Viva? Leitura Viva é onde fazemos a leitura comentada com ativação quântica do livro Mulheres que Correm com os Lobos. No começo da semana, né, em alguns dias, nós fizemos um resumo e fomos comentando e falando sobre a importância desse livro, apresentando a Clarissa, para quem não conhece, e fomos desenvolvendo algumas técnicas de soberania para libertar as mulheres de conceitos e padrões. Então, nós estamos aqui hoje. Prontas para estar falando sobre o livro novamente. Voltamos à nossa leitura. Hoje, se você tem o livro, pode nos acompanhar. Nós estaremos na página 46 e vamos começar com a leitura Os Quatro Rabinos. Pois é. O que será que essa história dos quatro rabinos vai estar trazendo para nós, mulheres? Deixa eu só fazer mais. Feliz dia, Elane, seja bem-vinda. Eu estou aguardando a minha amiga e a minha co-apresentadora, Ruth Pereira, para a gente fazer o início, né, da leitura das Mulheres que Correm com Lobos. Ela também faz a mesa quântica para a gente assentar, né, toda essa nossa vibração do nosso estudo desse livro, porque é muito importante a gente compreender profundamente o que esse livro nos traz para que a gente possa se libertar realmente de padrões e despertar. Você já ouviu falar desse livro, Mulheres que Correm com Lobos? Já leu alguma vez esse livro? Que a maioria aqui começou a ler, aí começou a ver, porque a Clarissa, ela tem muito jargão técnico, né? E aí a pessoa desistiu de ler. Mas a gente tá aqui, enfrentando aí, para ver o que a gente consegue melhorar. Nossa, minha tela tá abrindo um monte de coisa aqui. Ai, socorro. Olha só, mais uma que começou a ler e não deu continuidade. Meu Jesus, cadê a minha? E você tem o livro? Bom, se você começou a ler e não deu continuidade, não, meu Deus, é lógico que você tem o livro. Opa, esqueci, eu não posso fazer a propaganda desse moço, não. Se você tiver com ele aí na mão, igual nas outras semanas, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos medos, crenças, nós trabalhamos, sabe, aquela coisa de se sentir menor, tudo que ela deu, e a gente só tá na introdução do livro ainda. A gente começou realmente, começou a ler um pouquinho, a gente leu o conto da Mulher Selvagem, o Uivo, né? A ressurreição da Mulher Selvagem. E aí a gente vai começar a entrar de fato nessa página. Se você tiver com o livro toda, assim, semana passada a gente teve alguns
problemas técnicos, e aí a gente acabou não abrindo a live. Mas essa semana, e feriado também, Páscoa, essas coisas, né? Mas essa semana a gente vai estar de novo falando sobre o livro e trazendo. Meu Deus, cadê a minha Ruth? Cadê você? E você chegou até onde no livro? Você chegou a passar do prefácio? Chegou a ler alguma história? Na realidade, eu tava fofoca aqui. Eu li acho que duas histórias. Uma porque a minha mentora comentou que eu vivia. Feliz dia, Renildo, seja bem-vindo. Ela comentou o seguinte, que eu tinha muito na minha psique a história da mulher com pele de foca. E como eu tenho o livro, né, eu fui lá. Bom dia, Ruth. Feliz dia. Tô aqui conversando com a Elane, aguardando você e contando aqui um dos meus episódios aqui com o livro das mulheres com os lobos e da história da mulher de pele de foca. Oi, bom dia. Peraí que eu não sei o que é que está acontecendo com a minha câmera. Ah, você leu a primeira história? Ai, que top! Faz bastante tempo. Você leu o Uivo ou a Mulher Esqueleto? Então, a primeira história não é lá a loba, G. É que ela Primeira comentou história. aqui a Elane comentou que ela leu. A primeira história. A É que a primeira história é nossa lá a loba, primeira história aqui é a La Loba. que é aquela que a gente está a ler. Então, lá vou eu na brincadeira de novo dos. Eu nunca acerto. Eu nem vou mexer, porque esse negócio aqui. E a gente combinou, é? Não, Combinou eu o vou cabelo. contar. A pessoa Combinou o dorme fazendo cabelo, a colagênio. roupa. Eu vou explicar aqui. A pessoa dorme fazendo colagênio, né? Máscara do colagênio. É a noite inteira. Aí mete a fita no cabelo, como é que o cabelo fica? Fala a Ela vai ter que palavra fazer o cruz. quê? Os paranauês ainda sei para ter que lavar a cabeça de novo, lavar o cabelo de novo, para poder gravar os nossos criativos de hoje, né? Não, nem me fala, né? Porque a Bom dia, outra, Lani. outra mulher maravilhosa também foi dormir de cabelo molhado, né? Aí o Ah, creme ficou todo no travesseiro e o cabelo tá assim. Mas eu já gravei já. Nossa, só Deus no que eu gravei, mas tá bom. Então bora lá, Ruth. Esse bora lá não é meu, esse bora lá é dela. Eu já até acostumei a falar, né? Começar com a nossa. A gente sempre começa aqui com eu não uma. vou, Gi, eu não vou fazer mais o Boots, tá? Por conta do Boots que eu tô como sou. E então deixemos ficar o Boots para quem é do direito, tá? É Ah, do então tá senhor, bom. Mas deixa vamos ficar com o fazer senhor. só uma pequena oraçãozinha, alguma coisa assim, basiquinha pra gente começar, né? Pra fazer uma proteção pra gente. Eu Apesar que já pensei, fiz um Paranauê assim rapidinho, né? Mas obrigada, Elane. Muito obrigada. A gente é linda mesmo. eu pensei de abrir já a mesa, tá? É, abro a mesa e o campo fica protegido pela mesa e pronto. É o melhor. Perfeito. Então, Olha bora até lá? aqui Já uma posso das nossas começar? meninas. Das Olha lá, nossas estão meninas. chegando. Elane, se você quiser subir também, não sei se você está acostumada com o TikTok, Bom é dia. só solicitar. Você pode tanto ir nesse maisinho que tem aqui do lado, como pode ir ali onde tem os dois bonequinhos. Fica à vontade. Agora, se você quer só acompanhar, tranquilo também. E assim, gente, Bom dia. Bom dia, Marinês. Não, muito tap-tap. não sabia que ia ter live hoje.
Não sabia. A mentora aqui já está um pouco melhor. Se eu tiver que fechar a câmera, antes de eu começar aqui, se eu tiver que fechar a câmera para coisa, porque eu estou com muita expectoração. Então às vezes vou ter que parar para tossir, fechar a câmera e tudo mais, porque acontece aqui os paranauês, que é isso que me leva a atrasar constantemente. Não, hoje foi dar conta desta tosse, não está fácil. Elaine, se souberes, vai umas mesinhas, me ajuda, tá? Porque a coisa não está fácil, não. Então, copo com água aí. Eu esqueci de trazer a minha água, tenho o meu cacau, como a outra, não há problema. Hoje eu vou estar sem água. Não há problema. E agora? Pés e mãos descruzados, posição de oração. E eu não sei onde é que está. Está aqui a apostila da mesa. Eu dei uma arrumada no escritório. E a Elane, essa Elane aqui é a Elane das Comprometidas, não é? É sim, é essa bonitona mesmo. Essa mulher é Essa muito menina bonita. faz uns Paranauê também. Oh, meu Deus. Ela fez uns Paranauê lá pra minha filha, Aí, que nem conto, até o pai dela apareceu. bora? Em nome Bora da lá. divina presença eu peço atualmente que as minhas raízes sejam paradas por mangueiros junto ao seu coração plantar. Peço que as minhas raízes sejam conectadas às árvores da vida e ancoradas no centro da terra. Este cantar aqui na live, mulheres que correm com os lobos. A mãe Gaia peço amparo para por todo o movimento aqui realizado, ancorando e protegendo o propósito aqui manifestado. Eu sou firme no meu propósito que existe aqui dentro da minha alma e Gaia, o meu propósito está ligado ao meu cosmo interno e externo. Eu vou ler rápido, tá? Em nome da presença divina, eu ativo agora o círculo sagrado de luz e verdade, Arcanjo Miguel, eu invoco a tua espada azul de proteção, não para me ocultar, mas para afirmar a minha presença, a minha autoridade e o meu caminho. Cria ao meu redor um circuito eletromagnético de 5 km, invulnerável, invencível, inquebrável, nenhuma energia de sabotagem, destruição e interferência pode entrar. Aqui eu não sou invisível, aqui eu sou vista, sou ouvida, sou presença, sou canal claro da luz. Eu sou a alfa e ômega, a consciência que começa, a consciência que conclui, a sabedoria que me guia, o discernimento que me protege, a força que me sustenta, que a tua luz azul dissipe toda a densidade, corta todo o laço de anulação, cancela toda a tentativa de opressão e manipulação e fortaleça o meu campo com coragem, verdade e direção. A minha energia é soberana, o meu coração, o meu altar, a minha voz é firme, clara e livre, a minha presença é a luz sobre a terra. Este campo está protegido, este trabalho está protegido, este canal está protegido, pelo poder da luz, da justiça e da verdade. Assim é, assim está afirmado, assim está feito. Gratidão, gratidão. Abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite, eu sou conexão com a presença divina do Ruth Pereira na mesa quântica da Afrodite. E estou desculpando, Cosmo. Eu sou conexão com a presença divina do Ruth Pereira na mesa quântica da Afrodite. Gratidão. Nossa, esqueci o comando. Eu sou conexão com a presença divina de todos os que estão aqui na live, que estão passando aqui na live, hoje, mulheres que correm com os lobos, e todos os que vão assistir, e todos os que estão no For You. E todos os que estão aqui presentes e todos que o plano cósmico quer aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Divina presença, consciência da luz é comandado que fazer uma limpeza energética em cada um aqui presente, ou que vai aqui assistir e passar aqui no For You, que nenhuma energia de sabotagem, de autodestruição ou negativa que tenha a intenção de vir destruir esta live se faça presente. Que seja ocultada a esta live a quem não precisa ser visto e que seja mostrada a quem precisa ser vista. E que assim seja, e assim é. Entendeu? Ativando a espada do Arcanjo Miguel. E o círculo de proteção ao redor de cada um aqui presente. Gratidão, gratidão. Ok, podemos seguir. Bora! Então vamos lá, meninas, já vamos começar exercitando um pouquinho, dando bastante tap-tap para nossa live chegar a mais pessoas. Se vocês puderem republicar, compartilhar e colocar nos seus stories, isso vai reforçar para que a gente chegue para quem nós tenhamos que, de fato, chegar, né? Então, como eu estava comentando aqui, hoje a gente vai no meu livro, na página.
passando no eco. Na página 46, vamos falar sobre os 4 rabinos. E aí eu já vou começar a leitura. Os 4 rabinos. Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou. Eita! Peraí, vamos aguardar um pouquinho para a Ruth foi compartilhar e caiu. Acontece, gente. Espera ela entrar de novo. Aí eu vou começar aqui. Marinês, você tá aí? Aqui. A hora que você vê. Ah, chegou. Chegou. Ela foi compartilhar, deve ter caído. Gente, você não pensou aqui, isto começou a dar um bug aqui muito grande, começou a falar, tipo, tu a falar e eu só saí por trás, assim, uma coisa muito estranha. É que quando compartilha faz isso mesmo. Acontece. Então vamos lá? Feliz dia, Flavinha. Seja bem-vinda. Então eu vou começar aqui. Vamos lá. Os 4 rabinos. Uma noite, 4 rabinos receberam a visita de um anjo que os acordou e os levou para a 7ª abóbada do 7º céu. Ali, eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. Em algum ponto da descida do Pardes, paraíso para a terra, um rabino, depois de ver tanto esplendor, enlouqueceu e passou a perambular, espumando de raiva até o final dos seus dias. O segundo rabino teve uma atitude extremamente cínica. Ah, eu só sonhei com a roda de Ezequiel, só isso. Nada aconteceu de verdade. O terceiro rabino falava incessantemente no que havia visto, demonstrando sua total obsessão. Ele pregava e não parava de falar no projeto da roda e no que tudo aquilo significava. E dessa forma, ele se perdeu e traiu sua fé. O quarto rabino, que era poeta, pegou um papel e uma flauta, sentou-se junto à janela e começou a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, sua filha no berço e todas as estrelas no céu. E daí em diante ele passou a viver melhor. Quem viu o que na 7ª abóbada do 7º céu? Quem viu o que na 7ª abóbada do 7º céu? Não sabemos, mas sabemos sim que o contato com o mundo, onde residem as essências, faz com que percebamos algo fora do conhecimento normal dos seres humanos e nos preenche com uma sensação de amplitude e de grandeza. Quando tocamos aquela que sabe, isso provoca uma reação nossa e nos faz agir a partir da nossa natureza integral mais profunda. A história recomenda que a melhor atitude para vivenciar o inconsciente profundo é a do fascínio sem exagero ou retraído, sem excessos de admiração ou de cinismo, com coragem, sim, mas sem imprudência. Jung adverte em seu magnífico ensaio a função transcendente para o fato de algumas pessoas, em busca do self, exagerarem na estetização da experiência de Deus ou do self. Nossa, isso vi muito já. De algumas subestimarem essa experiência, de algumas a supervalorizarem e de outras que, não estando preparadas para ela, saem feridas. No entanto, ainda outras descobrirão um jeito de cumprir o que Jung chamou de obrigação moral de sobreviver e de exprimir o que foi aprendido na descida ou na subida até o self selvagem.
Essa obrigação moral da qual ele fala significa viver aquilo que percebemos, seja o que for encontrado nos campos elíseos da psique, nas ilhas dos mortos, nos desertos de ossos de La Loba, na vertente da montanha, nos rochedos do mar, na riqueza do mundo subterrâneo, em qualquer lugar onde lá que sabe sopre sobre nós, nos transformando. Nossa função é a de mostrar que recebemos esse sopro, demonstrá-lo, divulgá-lo, cantá-lo, vivenciar no mundo aqui em cima o que recebemos através de percepções repentinas da história, do corpo, dos sonhos e das viagens de todos os tipos. La Loba faz um paralelo com os mitos universais, nos quais os mortos são ressuscitados. Na mitologia egípcia, Ísis cumpre essa tarefa para seu irmão morto, Osíris, que é esquartejado pelo irmão mau, Sete. Todas as noites, Ísis trabalha desde anoitecer até o amanhecer, todas as noites para restaurar o corpo do irmão antes da manhã, senão o sol não nascerá. O Cristo levantou Lázaro, que estava morto há tanto tempo, que cheirava mal. Deméter chama a sua pálida filha Perséfone de volta da terra dos mortos, uma vez por ano, e La Loba canta sobre os ossos. Essa é a nossa técnica de meditação, enquanto mulheres, a evocação de aspectos mortos e desagregados de nós mesmas, a evocação de aspectos mortos e desagregados da própria vida. Aquele que recria a partir do que está morto é sempre um arquétipo de duas faces. A mãe criadora é sempre também a mãe morte e vice-versa. Em virtude dessa natureza dual ou dessa duplicidade de função, a grande tarefa diante de nós consiste em aprender a compreender à nossa volta e dentro de nós exatamente o que deve viver e o que deve morrer. Na nossa tarefa reside em captar a situação temporal de cada um, permitir à morte aquilo que deve morrer e a vida ao que deve viver. Para as mulheres, rio abarro rio, o mundo do rio por baixo do rio, o lar da mulher dos ossos, contém conhecimentos diretos a respeito de mudas de plantas, rizomas, a semente da origem do mundo. No México, disse que as mulheres têm a luz da vida. Essa luz está localizada não no coração da mulher, não atrás dos seus olhos, mas em los ovários, onde todas as sementes estão armazenadas antes mesmo que nasça. Para os homens que explorarem as ideias profundas da fertilidade e natureza da semente, a imagem que se aplica é da bolsa peluda, o escroto. É esse o conhecimento adquirido quando nos aproximamos da mulher selvagem. Quando La Loba canta, está cantando a partir do saber contido nos ovários, um conhecimento que vem das profundezas do corpo, do fundo da mente, do fundo da alma. Os símbolos da semente e dos ossos são muito semelhantes. Se tivermos o rizoma, a base, a parte original, se tivermos o trigo para semear, qualquer dano poderá ser reparado, qualquer devastação poderá ser corrigida com outra semeadura. Os campos podem ficar em pousio. As sementes duras podem ser postas de molho para que amaciem, para ajudá-las a abrir e brotar. Dispor da semente significa ter o acesso da vida. Conhecer os ciclos da semente significa dançar com a vida, dançar com a morte, dançar de volta à vida. A natureza da mulher selvagem nas mulheres é a mãe da vida e da morte em sua forma mais antiga. Como gira nesses ciclos constantes, eu a chamo de mãe da vida, morte e vida. Uau! Se algo está perdido, é a ela que devemos recorrer, com quem devemos falar, a quem devemos prestar atenção. Seus conselhos psíquicos são às vezes ásperos ou difíceis de pôr em prática, mas sempre têm a capacidade de transformar e de restaurar.
Portanto, quando algo está perdido, precisamos procurar a velha que sempre vive na pelve esquecida. Ela vive ali, meio dentro e meio fora do fogo criador. É um lugar perfeito para a mulher morar, bem ao lado dos huevos férteis, seus óvulos, suas sementes femininas. Ali, tanto as ideias minúsculas quanto as mais importantes estão esperando que nossa mente e nossos atos as manifestem. Essa velha Laluba é a quintessência da mulher de 2 milhões de anos. Ela é a mulher selvagem, original, que vive debaixo da terra e, no entanto, sobre o seu solo. Ela vive dentro de nós e nos transcende. Nós somos cercadas por elas. Os desertos, os bosques e a terra debaixo das nossas casas têm pelo menos 2 milhões de anos. Sempre me intrigou como as mulheres gostam de cavar a terra. Elas plantam bulbos para a primavera. Elas enfiam dedos enegrecidos no solo estercado para transplantar mudas perfumadas de tomateiros. Acho que estão cavando para encontrar a mulher de 2 milhões de anos. Estão procurando seus dedos e suas patas. Querem encontrá-la como um presente para si mesmas, pois com ela sentem-se inteiras e em paz. Sem elas, ficam irrequietas. Muitas mulheres com quem trabalhei durante todos esses anos começavam sua primeira sessão com alguma variação, em torno da seguinte frase: bem, não me sinto mal, mas também não me sinto bem. Para mim, essa condição não é um mistério tão grande assim. Sabemos que ela tem como origem uma falta de esterco, a cura Laluba. Descubram a mulher de 2 milhões de anos. Ela é quem cuida do que já morreu e do que está morrendo nas mulheres. Ela é o caminho entre os vivos e os mortos. É ela quem canta os hinos da criação sobre os ossos. A velha mulher selvagem é a voz mitológica. Ela é a voz mítica que conhece o passado e nossa história ancestral e mantém esse conhecimento registrado nas histórias. Às vezes sonhamos que ela é uma voz maravilhosa, porém incorpórea. Como donzela megera, ela nos revela o que significa ser, não ressecada, mas enrugada. Os bebês nascem enrugados de instinto. Eles nascem do fundo dos ossos, que é o que é certo e o que deve ser feito. É inato. Se uma mulher conseguir manter esse dom, ser velha quando jovem e jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. Se ela tiver perdido esse dom, ainda poderá recuperá-lo com algum exercício psíquico deliberado. Na história, a velha no deserto é uma recolhedora de ossos. Na simbologia arquetípica, os ossos representam a força indestrutível. Eles não se prestam a uma fácil redução. Por sua estrutura, é difícil queimá-los e praticamente impossível pulverizá-los. Nos mitos e nas histórias, eles representam a alma, espírito indestrutível. Sabemos que a alma e espírito pode ser ferida, até mesmo mutilada, mas é quase impossível eliminá-la. Pode-se amassar a alma e dobrá-la, pode-se feri-la e marcá-la com cicatrizes, podem-se deixar nelas os sinais da doença e as queimaduras do medo, mas ela não morre, pois está protegida por Laluba no mundo subterrâneo. Ela é tanto quem descobre os ossos, quanto quem os incuba. Os ossos têm peso suficiente para machucar, são afiados o bastante para cortar a carne e, quando velhos e forçados, tilintam como vidro. Os ossos dos vivos têm vida e são criaturas em si. Eles se renovam constantemente. Um osso vivo tem uma pele de uma estranha suavidade. Ele parece ter certas capacidades que lhe permitem a autorregeneração. Mesmo um osso seco ainda pode abrigar pequenos seres vivos. Os ossos de lobo nessa história representam um aspecto indestrutível do self selvagem. A natureza instintiva, a criatura dedicada à liberdade e ao que permanece incólume, que jamais aceitará os rigores
e as exigências de uma civilização morta ou excessivamente civilizadora. As metáforas dessa história exemplificam o processo completo para devolver à mulher os seus plenos sentidos selvagens, instintivos. Dentro de nós vive a mulher que recolhe os ossos. Dentro de nós estão os ossos espirituais da mulher selvagem. Dentro de nós está o potencial de readquirir nossa carne como a criatura que um dia fomos. Dentro de nós estão os ossos para que nos modifiquemos, bem como ao nosso mundo. Dentro de nós estão nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios. Juntos, eles são a canção, o hino da criação, que sempre desejamos entoar. Agora eu preciso de um fôlego. Isso não quer dizer que devamos sair por aí com o cabelo desganhado ou com as garras enegrecidas no lugar das unhas. E continuamos humanas, mas dentro da mulher humana está o self animal instintivo. Não se trata de nenhum personagem romântico de desenho animado. Ele tem dentes de verdade, um rosnado real, uma generosidade imensa, uma capacidade inigualável para ouvir, garras afiadas, seios generosos e peludos. Essa self-mulher lobo deve ter liberdade para se movimentar, para falar, para ter raiva e para criar. Esse self é duradouro, possui boa capacidade de recuperação e grande intuição. É um self formado nas questões espirituais do nascimento e da morte. Hoje, La Loba, dentro de vocês, está recolhendo ossos. O que ela está recriando? Ela é o self da alma, a construtora do lar da alma. Ela, o lo hace a mano, ela faz e refaz a alma à mão. O que ela está fazendo para você? Mesmo no melhor dos mundos, a alma precisa de uma renovação ocasional, à semelhança das construções de adobe no sudoeste norte-americano. Aqui descascou um pouco, ali caiu um pedaço, acolá a água desmanchou. Sempre se vê uma velha gorda com chinelos consertando as paredes de adobe com uma lama mole. Ela mistura palha, água e terra e aplica essa mistura sobre as paredes, alisando-as de novo. Sem ela, a casa perde a forma. Sem ela, a casa pode virar uma massa informe depois de uma chuvarada. La Loba é a guardiã da alma. Sem ela, perdemos nossa forma. Sem uma linha direta com ela, disse que os seres humanos ficam desalmados ou que sua alma está perdida. Ela dá forma à casa da alma e constrói mais com suas próprias mãos. Ela é a que usa um avental velho. Ela é a que tem um vestido mais comprido na frente do que atrás. Ela é a que dá pancadinhas, alisa, afaga. Ela é a criadora de almas, de lobos, a guardiã do lado selvagem. Portanto, em termos imagísticos, quer você seja um lobo negro, um cinzento do norte, um vermelho do sul, quer seja um branco do Ártico, você é a perfeita criatura instintiva. Embora algumas pessoas preferissem que você se comportasse e não demonstrasse alegria exagerada ao dar as boas-vindas a alguém, faça-o de qualquer jeito. Haverá quem se afaste de você com medo ou repulsa. A pessoa amada irá, vai com Deus. Porém, a pessoa amada irá, valorizar esse seu novo aspecto, se ele ou ela for a pessoa certa para você. A pessoa amada, que coisa linda. A pessoa amada irá, valorizar esse seu novo aspecto, se ele ou ela for a pessoa certa para você. Algumas pessoas não apreciarão sua atitude de dar uma cheirada em tudo para ver o que é. E pelo amor de Deus, nada de se deitar de costas no chão com as patas para cima. Menina feia, lobo feio, cachorro feio. Certo? Errado. Não ligue, divirta-se. As pessoas fazem meditação para conseguir um equilíbrio psíquico.
É por isso que se faz psicoterapia e análise. É para isso que os seres humanos analisam seus sonhos e criam arte. Amo analisar sonho. É por isso que muitos consultam o tarô, o I Ching, dançam, batucam, fazem teatro, arrancam poemas das entranhas e criam a oração iluminada. É por isso que fazemos tudo o que fazemos. Trata-se da tarefa de reunir todos os ossos. Em seguida, devemos nos sentar diante do fogo para decidir qual canção usaremos para cantar sobre os ossos. Que hino da criação, que hino da recriação. E as verdades que dissermos formará a canção. Existem algumas boas perguntas a fazer enquanto decidimos qual será a canção, nosso verdadeiro canto. O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Em que condições está meu relacionamento com o self instintivo? Quando foi a última vez que corri livremente? Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Para onde foi La Loba? Na história, a velha canta sobre os ossos, e enquanto ela canta, a carne começa a recobri-los. Nós também nos tornamos à medida que derramamos a alma sobre os ossos que encontramos. Enquanto vertemos nossos anseios e nossas mágoas sobre os ossos do que costumávamos ser quando jovens, do que tínhamos conhecimento há séculos e sobre a aceleração que pressentimos no futuro, ficamos de 4. Vamos lá dar uma corrigida na postura agora, hein? Ficamos de 4 inabaláveis. À medida que derramamos a alma, somos revitalizadas. Não somos mais uma solução fraca, algo de frágil que dissolve. Não. Estamos no estágio da transformação em que estamos nos tornando. Como La Loba, nós quase sempre começamos num deserto. Temos uma sensação de perda de direitos, de alienação, de não estarmos vinculadas nem mesmo a uma moita de cactos. Os antigos chamavam o deserto de lugar da revelação divina. Para as mulheres, porém, ele oferece muito mais do que isso. O deserto é um lugar em que a vida se apresenta muito condensada. As raízes das plantas se agarram à última gota de água e as flores armazenam umidade, abrindo apenas de manhã cedo e ao final da tarde. A vida no deserto é pequena, porém brilhante, e quase tudo que acontece tem lugar no subsolo. Essa descrição é semelhante à vida de muitas mulheres. O deserto não é exuberante como uma floresta ou a selva. Ele é muito intenso e misterioso nas suas formas de vida. Muitas de nós vivem vidas desérticas, ínfimas na superfície, imensas por baixo. La Loba nos revela as belas consequências que podem advir desse tipo de distribuição psíquica. A psique de uma mulher pode ter chegado ao deserto em virtude da ressonância, devido a crueldades passadas ou por não lhe ter sido permitida uma vida mais ampla a céu aberto. Por isso, muitas vezes, uma mulher tem a sensação de estar vivendo num local vazio, onde talvez haja apenas um cacto com uma flor de vermelho vivo, e em todas as direções 500 quilômetros de nada. No entanto, para aquela que se dispuser a andar 501 quilômetros, existe mais alguma coisa. Uma casa pequena e admirável. Uma velha, ela está à sua espera. Algumas mulheres não querem sair do deserto psíquico. Elas detestam a fragilidade, a escassez. Não param de tentar fazer com que um calhambeque enferrujado funcione para que possam descer aos solavancos pela estrada na direção de uma refulgente cidade que fantasiam na psique. Decepcionam-se, porém, pois a exuberância e a vida selvagem não se encontram ali. Elas estão no mundo do espírito, no mundo entre os mundos, rio abarra o rio, no rio por baixo do rio. Não seja tola. Volte para debaixo daquela única flor vermelha e siga em frente, percorrendo aquele último e árduo quilômetro. Aproxime-se
e bata a porta castigada pelas intempéries. Suba até a caverna, atravesse engatinhando a janela de um sonho. Peneire o deserto e veja o que encontra. Essa é a única tarefa que temos de cumprir. Está querendo ajuda? Ela termina aqui com a provocação. Está querendo ajuda psicanalítica? Vá recolher ossos. Uau, hein? Feliz dia para todas, para quem chegou. Gente, que bênção isso, hein? Uma reflexão assim. E aí, meninas? O que vocês dizem? Bom, vou subindo aqui. Eu subi o Dindo, por favor, desligue o seu microfone. Feliz dia. Oi, bom dia. Feliz dia. Agora a gente vai fazer uma reflexão aqui. Pode, por gentileza, fechar o seu microfone. Que Deus abençoe. Amém. Fica à vontade. Uau! Então, Gi, eu quando li esta parte hoje, voltei a ler esta parte para trazer as reflexões aqui, né? E trazer as ativações que a gente costuma trazer. Eu não pude deixar de pensar duas coisas que eu li, que eu vi esta semana, nesta semana que eu passei mais off. E a gente passou por todo um renascimento, né? A Páscoa é exatamente isso, essa morte e renascimento que acontece, né? O Pedro, eu vou dizer o nome, né? Não dá problema. O Pedro Sobral falou lá na outra rede. Eu já não sei especificar de onde é que ele foi buscar aquilo, mas ele diz que quando nós conhecemos mais sobre as máscaras que cada um usa, menos vontade tem de estar junto das pessoas. E isso ela fala um pouco aqui, a Clarissa fala um pouco aqui nesta história, para a gente recolher os nossos ossos. E quando a gente recolhe os nossos ossos, quando a gente decide recolher os ossos, não só os nossos, mas não só os ossos no sentido figurativo da palavra, mas no sentido todo, do todo, que nós vivemos com máscaras constantemente. E essas máscaras foram-nos impostas ou autoimpostas para cabermos em alguns vestidos, para cabermos em alguns lugares. E fomos chamadas de boazinhas. E eu vou já deixar aqui um adendo. Está com resfriado? Pois é, deve ter apanhado de mim, né? A tosse ainda não abalou. Mas bora lá. Vou deixar já que eu adendo que a próxima história não é fácil de se ler. E eu já peço para a partir da manhã, a gente vai tentar ler o mais rápido porque ela não é fácil. Se vocês conhecerem a amiguinha que está passando por um relacionamento que vocês veem que não é bom, chamem ela para aqui. Convidem ela para aqui. Ou ele, porque também acontece com eles. Mas a gente fala para mulheres. E todos passamos por essa história. Então já faço o adendo que a história da manhã, quem não tiver coragem suficiente para enfrentar um predador, não apareça. Mas se quer enfrentar o predador e ter ferramentas para enfrentar o predador, faz favor de estar aqui connosco. Será bem-vindo. Não é uma ordem, é um convite. Mas será bem-vinda. Então, quando a Clarissa fala aqui sobre a gente se pôr na posição que os outros nos julgam, nos criticam, exigem que nós tenhamos um determinado comportamento,
Isso é instruído em nós desde os 5 anos. E para além dessa leitura do Pablo Marçal nada, do Pedro Sobral, veio. Hoje eu comecei o dia com o Pablo Marçal por causa do que ele está a fazer. E agora estavas pronta para entender o texto. Vem junto connosco, Elani, vem junto connosco, cola aí em nós que tu. Eu tinha um jargão em 2021 que era cola em nós que tu prospera. Já cola aí que tu prospera. Espera aí, gente. Acho que tá mais assim. Já cola em nós que você se liberta. Mas realmente, nossa, quando eu bati o olho é que a gente esquece a sequência. Essa do Barba Azul aqui É complicada a do Barba Azul. E eu vou já está colado, olha aí, é isso mesmo, Elane. E hoje, a primeira coisa que eu abri no Instagram foi uma leitura de uma moça que eu acho que ela está lendo um livro que foi escrito nos anos 90, ou seja, tem cerca de 30 anos, mais ou menos, esse livro. E esse livro já fala sobre. Espera aí, apareceu aqui uma mensagem. E esse livro já fala sobre tudo aquilo que tem estado a acontecer agora. E que é uma tomada de consciência agora. Agora, estamos a falar agora, 2026, finais de 2025, 2026. Coisas que eu até já tinha intuído e já falava sobre isso lá atrás, na minha adolescência. E esse livro é um livro sobre a América. E a moça está falando e está contando, coloquem-nos numa escola que eles estejam presos e sejam controlados desde a sua tenra idade até a sua fase adulta. Que lugar é esse? E que idade é essa? E por que é que eles querem fazer isso? Para manter as pessoas dentro da palavra que não se pode falar aqui, que tem um filme com o Keanu Reeves aí maravilhoso, que mostra a pílula azul, né? E ela faz uma série de adendos ali, uma série de chamadas de atenção sobre esse livro, sobre essa leitura. E isto, a loba, esta história, ela nos remete para esse lugar. Aonde é que nos colocaram? Quais foram os vestidos que quiseram nos fazer vestir? Quais foram as histórias que nos quiseram fazer acreditar? E quais foram os lugares que nós visitamos, não por escolha nossa, mas porque fomos levados para lá. E todo esse momento é esse deserto que quando chega uma revolta dentro de nós que a gente diz assim, mas eu sei que o meu lugar não é por aqui, é por ali, o que é que eu devo fazer, mas como é que eu devo seguir? E a gente às vezes tem que enfrentar o deserto sozinhos. Eu vou partilhar aqui uma coisa minha, para dar um exemplo, duas coisas aliás. Há uma das medicinas que é das mais antigas que a gente conhece, antiga no sentido mais falada até, que é o Ho'oponopono, né? Eu estava fazendo o Ho'oponopono lá com o Japamala, e já fica aqui um spoiler para quem quiser fazer, com o Japamala pedindo perdão para o dinheiro. E foi curioso, porque a gente faz aquilo, não foi por acaso, né, Gi? Eu passo sempre coisas maravilhosas aqui, né? E eu estava fazendo aquilo lá em 2021, lá em 2020, sentada dentro do carro, fazendo a chapa-mala, faltava tempo para eu ir entrar, e eu estava fazendo aquilo e queria fazer um projeto de 20 dias sobre aquilo. Naquele preciso momento era o terceiro dia, no terceiro dia parece que eu fui mudada do lugar, e para onde é que eu fui? Para um deserto. Porque é que estava fazendo aquilo em posição de meditação, fui para um deserto. Esse deserto tinha plantinhas pequeninas, tal e qual como a Clarissa fala aqui, nesse deserto, onde a superfície nada acontece, mas está acontecendo tanta coisa por baixo. Então, permaneçam nesse deserto, porque esse deserto tem que ser atravessado. Ele é um momento para ser atravessado, para ser regado, para ser olhado para vocês, para esse lugar
aonde vocês estão, aonde vocês se colocaram, é necessário. Às vezes a travessia não é fácil porque ela é feita sozinha, tal e qual como eu fiz há 27 anos. Ai Deus, estou fazendo para aqui uma manifestação com certeza. Quando eu tinha 27, eu fiz uma travessia sozinha. Pagamento dessa travessia, porque a gente sempre vai pagar o preço, foi o agravamento da colostomia. O agravamento da doença de Crohn, uma colostomia. E desde aí para cá estou ostomizada. E ontem numa meditação eu cumprimentei. Eu fui lá abraçar essa minha versão. Por ser ela, eu não estaria aqui falando com vocês de certeza absoluta. E ela estava, ela sozinha, no meio do deserto. Porque ela quebrou um padrão enorme na sua família. Ela quebrou um padrão enorme dentro da sua psique. E vocês com a história da manhã vão entender qual foi o padrão que ela quebrou. E não foi fácil porque ela atravessou o deserto sozinha. E sou muito grata a essa minha versão. E pronto, é isto que eu tenho para dizer aqui a vocês. Alguma dúvida? Gi, que essa Meninas, fica aberto o microfone para vocês. Eu também, assim, no livro da Clarissa, eu me reconheço muito, e acredito que cada vez mais é como o processo da minha cebola infinita, né? Você tira uma casca, aí você tira mais uma, e mais uma, e mais uma. E eu brinco que é cebola infinita porque a gente vai tirar várias cascas até a gente trazer essa psique, essa mulher selvagem de volta. Eu passei um período muito forte referente a isso em 2018, onde eu fui fazer essa busca. Eu estava passando por um processo de depressão e teve, né, essa nova reconstrução. E a cada vez eu estou trazendo mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho dessa mulher que foi esquecida ali, né? Eu acho a forma com que a Clarissa fala, ela é tão poética que ela aguça a nossa alma, né? Ela traz, ela sabe exatamente como trazer a nossa mulher selvagem pra fora, né? E vocês, meninas, se quiserem dar algum comentário, falar alguma coisa que vocês entenderam, que vocês ficaram com dúvida, é só abrir o mic, né? Porque a leitura viva, ela é para nós, né? Para nossa troca. Eu queria entender um pouco mais sobre catar os ossos. Os ossos, os ossos, como ela fala aqui, é aquilo que é mais difícil de se destruir, né? Os ossos dos dinossauros são o nosso petróleo hoje, né? E esse catar ossos é também recolher as tuas partes, ou seja, o que é este recolher os ossos e o que é as tuas partes? Imagina que a gente chama na terapia, a gente chama isso de fragmentos de alma. Então os ossos são esses fragmentos de alma que tu passaste por algum lugar, que tiveste algum trauma e deixaste lá uma parte tua. Então recolher os ossos é exatamente isso. Todas as partes tuas que tu entregaste consciente ou inconscientemente. Há outra versão aqui que eu posso trazer, consciente ou inconscientemente, para algum lugar, para essa pessoa, para o que quer que seja. É esse o recolher dos ossos. Marinesa, nos próximos dias eu vou publicar um vídeo sobre essa parte de recolher os ossos, que não é só este fragmento de alma. Eu tenho uma cliente, eu vou dar aqui um exemplo, né, dessa minha cliente. Há 2 anos eu atendi ela, eu ainda não conhecia a Gi, eu conheci a Gi nesse ano. Eu atendi ela e ela estava vivendo um relacionamento
que vocês vão identificar amanhã no Barba Azul. E eu, assim que ela me falou no tipo de pessoa com quem se estava relacionando, eu disse, para, porque tu vais dar cabo da tua vida. E ela, ai, porque assim, porque assado, porque isto, porque aquilo. Gente, eu nunca tinha tido uma coisa que eu vivi com ela que eu sou muito, muito, muito grata por a ter conhecido, né? Eu palestrei em 2024, em maio de 2024. Foi maio de 2024, gente, estou pensando aqui quando é que foi. Foi maio de 2024. E ela, em junho ou julho de 2024, convidaram-me para eu ir acessar um lançamento pago de um high ticket. E foi um lançamento de 150 euros, tá? Já fica aí a dica. Foi um lançamento de 150 euros. E eu estou a falar de 150 euros porque eu tive que pagar transporte, portagens, carro. Foi mais caro por isso. E ela ofereceu-me, não paguei o hotel porque ela ofereceu uma casa. E ela ofereceu uma casa para eu lá ficar uns 3 dias. Ficar lá 3 dias que eu já nem sei porque é que. Porque a nossa conhecida Thalita estava em Portugal e ela ia ficar tudo na mesma semana. E ela ofereceu uma casa para lá ir. Para lá ficar. E ela tinha uma viagem marcada, ou seja, era mais ou menos um Airbnb que a gente ia trocar a casa. Ela ia de viagem, eu ficava tomando conta da casa e dos bichos. Ela, entretanto, regressava e eu vinha para a minha casa. Só que o que é que aconteceu? Ela não encontrou os passaportes. Ela não encontrou o passaporte dela. E ela não encontrou o passaporte a tempo do bilhete da viagem. E ela disse assim, Ruth, eu não sei onde está o passaporte. Já corri a casa toda. Não sei onde é que está o passaporte. Até hoje ela não descobriu onde está o passaporte. Para mim, conhecendo o dito cujo, e do pouco que eu falei com ela, eu só lhe disse, ele roubou-te o passaporte para tu não viajares. E ela disse assim, mas Ruth, é o meu e o dos meus filhos, sim, o teu e o dos teus filhos. Ele não ia só tirar o teu, ele ia tirar o teu e dos teus filhos para não desconfiares, porque ele não é burro. O predador não é burro. Ele é muito inteligente. E o que aconteceu? Adiantando na história, ela não encontrou o passaporte, ela não viajou. E quando é o meu ponto, quando eu chego na rua da casa dela, vejo ele com ela. Aí eu fiquei assim, tá doida, né? Como terapeuta, bem aquela coisa, tá doida? Mas a vida é dela, ela faz o que ela quiser, eu devolvo para ela o que é dela e fico comigo o que é meu, mas que ela vai ter a sua paga, vai. Consequência, daí para cá, ela hoje ligou-me há 15 dias e disse-me assim, ela é uma mulher que fatura uma média anual de 300 mil euros em vendas de casas. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Ela disse-me assim, Ruth, eu fiz um investimento numa loja que eu achei incrível e maravilhosa. Ela tem um gosto para caraças, tá? Vou já dizer. Mas não estou vendendo nada e não tenho dinheiro nenhum porque o fulano me prejudicou a minha vida toda. E eu só lhe disse assim, minha querida, quando eu disse para tu teres força suficiente para sustentar o afastamento, tu não quiseste ter. Não quiseste fazer a separação energética, porque olha aqui, ela não fez a separação energética. O que é que aconteceu? Onde ele encontra, ele enxovalha. Enxovalha a cara dela, enxovalha a energia dela, dá cabo da energia dela. O que acontece com as vendas? Não acontece porque ela está a ficar com a imagem dela toda queimada. Porque ela fez o quê? Entregou o poder pessoal dela para ele. É esse lugar que é os ossos. Quando tu entregas o teu poder pessoal, tu entregas o teu corpo para outra pessoa. É isso que é os ossos. Por isso é que a mulher, no início da história da La Loba, ela recolhe os ossos e coloca-os dentro de uma caverna. Quando eu li o livro A Jornada da Heroína, eu fiz uma iniciação. A Jornada da Heroína é uma iniciação.
Eu passei por essa caverna durante os sonhos. Não houve dia nenhum enquanto eu não li o livro, não tenha passado por essa caverna, porque essa caverna é esse lugar interno da nossa psique. E nós começamos a acessar a essa caverna. Então, os ossos que a loba fala no início da história é essa recolha de onde os teus traumas se iniciaram, aonde tu foste recolher, e é possível cantar em cima deles e reconstruir de novo. Vais reconstruir mais forte? Muito provavelmente sim. Mas precisas fazer o que é necessário. É verdade. Aqui, quando a gente está cuidando dessa psique, é algo de muita responsabilidade, né? A gente precisa saber bem o que a gente está fazendo aqui, porque a gente está trabalhando coisas interiores das mulheres, né? Por isso, meu amigo, eu sei que você está aí me vendo, eu silenciei mesmo, porque tem certos comentários que não cabem, ainda mais nessa live que a gente está fazendo uma cura de mulheres, tá bom? Então, me perdoa. Numa outra live, que quando for de brincadeira, você sempre será bem-vindo, você sabe que você é bem-vindo no meu coração. Mas nessa live eu vou pedir pra você, né? Tem um pouquinho mais de juízo. E aí a gente, vamos lá. Nesse trecho também, eu fiquei muito impressionada. Ela faz essa coisa do recolher os ossos também. Ela é muito de juntar as pontas soltas dentro de nós mesmas, né? Eu passei muito esse processo por estar sempre abaixando a cabeça, tá sempre, não, deixa pra lá, tá tudo bem, tá tudo certo. E aquilo foi me enfiando num comportamento e numa mentalidade de quem eu não era. Aí eu sentia uma tristeza muito profunda e não entendia. E aí foi num processo, né, nessas jornadas, nessas buscas, que você vai... E aí desperta e se liberta do que a gente tem que se libertar. E aí, depois dessa libertação, que eu descobri que eu tava sendo uma pessoa que eu não era, eu voltei a me sentir mais feliz, mais alegre e ter menos trava na língua, né? Porque antes eu ainda sou a pessoa que eu não gosto de ficar causando, né? Mas hoje eu tenho menos trava do que algum tempo atrás. Então é muito importante essa nossa libertação, esse nosso posicionamento. Então recolher os ossos, sabe aquela, quando você tá, como é que eu vou dizer? Eu sentia uma alegria interior e uma raiva e uma tristeza que eu não conseguia entender da onde é que ela surgia. E só fui entender quando eu fiz um teste de identidade e lá tava tudo. Aí eu falei, ué, eu não sou quem eu sou? Como assim? Eu fiquei chocada com aquilo. E aí vamos no processo de, então, preciso entender melhor, preciso buscar, preciso me rever e saber quem eu realmente sou. E ainda estou na descoberta, porque de vez em quando eu ainda gosto ai, deixa disso. Ai, não me perturba. Mas é muito importante. Bora lá então, meninas. Vamos para nossa segunda parte. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Tem mais alguma dúvida? Deixa eu só responder à Marinês, que ela colocou aqui, depois podemos conversar no privado, sim. Podemos, sim, não há problema, tá? E uma das coisas, provavelmente devem ter visto, ou então não viram, né? Eu tenho aqui um Stitch. E eu sempre adorei, desde que conheço a história da Lily e do Stitch, acho que é Lily e Stitch,
que eu me apaixonei não pela Lily, mas pelo Stitch. Porque o Stitch é um ET, né? Para quem não conhece a história, e ele chega no planeta Terra e ele não conhece nada do planeta Terra nem dos comportamentos. E a Lily vai ensinando ele como é que se deve comportar perante os humanos. E ela dizia assim, mas tu não podes aparecer. Eu lembro também desta fala dela. Tu não podes aparecer com essas mais duas patas, mais essas duas mãos, né? Porque ele tem seis patas. Aí ele fazia o que? Ele escondia as outras duas dentro dele para caber no vestidinho, que era o comportamento humano, para passar por um bicho de estimação, como se fosse um pet. Então ele é um amiguinho que estava constantemente fazendo esse percurso de eu tenho que caber naquilo que os outros conseguem aceitar de mim. É caso para a gente refletir. Por isso é que eu tenho ali o Stitch, que é para me lembrar todos os dias que eu não tenho que vestir o vestido dos outros, mas o meu vestido sim. Então bora para a segunda parte. Eu vou mudar a câmera de lugar. É que eu não tenho aqui o tripé com a, com a luz. Então vai ficar um pouco escura. Porque a pessoa está gravando no corredor da casa. Gostei. E eu falando com o microfone. Mas faz parte, gente. Muito obrigado. Sobe aí, Flavinha. Tu caiu exatamente no momento em que a Marinês. Vocês já viram que a minha câmera está piscando? É a segunda vez que ela pisca. Cai igual banana madura. Logo no lugar que a Marinês perguntou sobre entender sobre a recolha dos ossos. Quais foram os ossos que tu não recolheste aí? Porque tu. Lá foste, né? A internet hoje não tá ao meu favor, não. Eu só mosquei os joelhos, mas tudo bem. Só o osso que ela foi buscar. Olha só, o osso que ela foi buscar. O joelho. Aonde tu estás? Eu tô na loja. Oh, Deus. Cheguei, eu ainda não dei nem bom dia, porque eu vi vocês aí já lendo. Bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, bom dia. Deus. Ah, meu Deus. Bom dia, Lu. Ah, bom dia, a avó tá falando com o microfone fechado, é? Rapaz, a Vou Flavinha não microfone faz uma fechado. falta. Oi? A Flavinha A não faz avó uma do microfone. falta. Hein? Hein? É. Que lasqueira. A avó é fora da casinha, cara. Ô, microfone. Sou fora da casinha mesmo. Ô, vó, seu microfone tá fechado. Não, eu sei, eu só tava rindo porque não tava conseguindo entender quem é que tava falando. Aí tava aquela. Eu tava rachando. Aí eu fechei pra ver se eu conseguia entender quem é que tava falando e o que que tava falando. Mas é tranquilo. A gente só via, eu só percebia a Lulu falando. Eu não consegui perceber o que é que a Flavinha falou nem o que é que a Maria Inês falou. Aí eu estava a dizer qual foi o osso que tu foste buscar, tu foste resgatar. Gente, eu abrindo a quantas páginas aqui enquanto estava assistindo a Agi ler. Por causa do som que eu queria trazer.
Então já tem a água convosco, eu já fui buscar a minha água, aproveitei. Olha só a Não, minha peraí que eu água. vou buscar. Vou buscar. Ai. E estava a falar isso do joelho, Flavinha, porque o joelho é o lugar de andar, de gente se dobrar, de gente se ter flexibilidade, né? Então quando dizem assim, eu só acho que é o joelho, porque é que não está sendo flexível? Aonde é que precisa se redimir que não se está redimindo? Ou rendendo. Aonde é que tem que render que não se está rendendo? Sabe o que é? Eu só sei que nada sei. É Shakespeare, né? Então bora Peguei já. lá. O pessoal aqui é muito culto. Lemos Clarissa, falamos sobre Shakespeare, Freud. Bora? E? E... Ó, tô resolvendo o Paranauê aqui. Ok. Então, close. Aí, bora. Respira fundo. Conecta com as vossas raízes. Eu comando e dissolvo de imediato a divina presença consciência de luz. É comandado a dissolução imediata de todas as formas de pensamento coletivas que definem mulher como frágil, submissa ou limitada. Está cancelado, limpo e liberado agora. É comandado desprogramar e atualizar toda a memória celular de repressão, onde quer que cada mulher aqui, incluindo eu, tenha aprendido a ser mulherzinha. Significa não ter voz ou instinto. Eu limpo isso em todos os níveis e tempos. E em todas as vidas passadas, paralelas e transcendentais. É comandado a limpeza de toda a culpa por querer estar sozinha na minha caverna espiritual, recolhendo meus próprios ossos. Eu me libero da necessidade de aprovação externa para exercer meu poder. Eu revogo todos os contratos espirituais ou sociais que me obrigam a carregar o lixo emocional dos outros em vez de focar na minha própria reconstrução. Ativando a espada do arcanjo Miguel, fazendo essa limpeza e purificação e a rescisão e revogação dos contratos gratos. Está feito, está feito, está feito, está feito. Divina presença consciência de luz é comandado a ativar agora o meu radar. Eu vou falar aqui mas é eu falando com vocês, tá? Comandado a ativar agora o meu radar instintivo para reconhecer quais partes de mim foram perdidas, vendidas ou esquecidas. Eu as convoco de volta agora. Eu comando a ativação da minha mulher selvagem, que a minha intuição seja meu guia e meu prazer. Eu comando a ativação da minha mulher selvagem, que a minha intuição seja o meu guia e o meu prazer de viver seja a minha bússola. Divina presença consciência de luz, pelo poder da Afrodite em mim, eu declaro que o meu corpo é um templo sagrado e minha alma é selvagem e indomável. Eu me permito brilhar sem pedir desculpas. Divina presença consciência de luz, é comandado que eu ativo o canto da loba na minha voz. Tudo o que estava seco em minha vida, ou na minha vida, recebe agora a carne, o sangue e o sopro da vida nova, aqui e agora. Está feito, está feito, está feito. Mostra. Ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite.
integrando todos os downloads e nova reprogramação em cada molécula, quark, alinhando os chakras e níveis de consciência. Divina presença, consciência de luz. Eu sou aquela que recolhe os ossos da própria história. Nada do que vivi foi em vão. Eu transformo cada dor em poder e cada cicatriz em sabedoria. Divina presença, consciência de luz. Eu estou decretando que eu me dou permissão para ser completa, não perfeita. Eu sou a dona da minha alcateia e a deusa do meu próprio destino, aqui e agora. Feito, está feito, está feito. Mostra-me. Ativando a luz do amor da Afrodita, ativando a luz do amor da Afrodita, ativando o Red Heart, ativando o Red Heart, ativando o Red Heart. Integrando os novos decretos de empoderamento, as novas afirmações. Cada um aqui presente, em todos os níveis de consciência. Tá. Ferramenta. Ativando o gráfico 21 dias limpando todos os registros deformados do que é assumir os decretos de empoderamento e a nova reprogramação. Grata, está feito, está feito, está feito. Mostra-me. A divina presença, consciência de luz é comandada a ativar o gráfico flor da vida e a justiça divina, integrando os novos decretos e a nova reprogramação a cada um que está aqui a assistir ao PSG. Cada um que está aqui a assistir, ou está assistindo for you. Grato, está feito, está feito, está feito. Mostra. Mais alguma ferramenta? Não. Eu sou conexão
com a presença divina da entrega de todo o trabalho realizado aqui na mesa da Afrodite para todos os que estão aqui a assistir, e todos que o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Eu sou ativar a matriz divina em todos os meus corpos, e de quem está aqui a assistir à live Mulheres que Correm com os Lobos, em teto multidimensionais e dimensional, organizando e requalificando todos os chakras, moléculas, átomos, células, ativando a Kundalini sagrada desde o chakra central do coração da Gaia, reestruturando todos os corpos e materializando o trabalho realizado aqui na mesa. Ativando e acurando a pineal nos 13 filamentos da aliança sagrada, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados e limpando as cargas que como sobem com as luzes. Alinhando, reequilibrando, organizando todos os corpos em teto multidimensionais, ativando o cometa atómica da célula, átomo, molécula do corpo físico de cada um que está aqui a assistir à live live leitura Mulheres que Correm com os Lobos, ativando enquanto dorme, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono, código, alma e espíritos, ativando, desconectando e limpando todo o meu arquivo, o arquivo de cada um da mesa da mestra, da mesa da Afrodite. Gratidão à Afrodite, gratidão ao TikTok, gratidão à Gi por esta iniciativa, gratidão a cada um que esteve aqui presente e vai estar presente, gratidão. Encerrando o portal da mesa quântica da mestra Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite. Grata. Podem beber a água. A minha água eu tenho que tomar depois. Mas então, meninas, como vocês estão se sentindo? Vocês estão se sentindo bem? E amanhã, novamente, a gente tá aqui. Deixa eu ver quanto tempo que a gente tá de transmissão. 1h21. Tá fechado aqui. Que aqui aqui as crianças já começou a vir e eu não posso ter esse som aqui. Mas gratidão e amanhã estamos aqui novamente nessa live terapêutica incrível das mulheres que correm com os lobos. Que Deus abençoe a todos, a todas, né? E a todos aqueles que passaram por aqui, que Deus ilumine e abra os olhos, ai meu Deus, das pessoas. Bom, Ruth, você faz o seu fechamento para a gente encerrar no 5? Nossa, tinha tudo aqui planeado na cabeça, de repente foi tudo embora. A cada um que esteve aqui presente, está aqui presente, grata por estarem aqui. Meninas, eu preciso saber se vocês estão bem. Comentem para mim se está tudo bem, se estão se sentindo bem. Para a gente fechar aqui o nosso encontro. Eu vou falando que eu tô bem melhor. Hoje eu amanheci bem ansiosa, agitada. Por conta dos meus probleminha que eu tô tendo de vista e tal. Mas com vocês eu consegui ter uma calma, sabe? O espírito ficou mais leve, tô menos ansiosa. Ah, depois eu converso o que eu senti. Não Ok. quero falar comigo. Flavinha está dizendo que está bem, então é isso que é importante. Isto acontece, tá? Durante os atendimentos, durante aqui as sessões, acontece uma coisa que, principalmente com a Afrodite, eu comecei a ver aqui no TikTok, há uma coisa que fala muito, que é as deusas também se vingam. E por mais que a gente ache, sim, o nome até do filme, da série chama-se isso, As Deusas Também Se Vingam. Afrodite, ela é uma mulher extremamente empoderada. Afrodite teve muitos relacionamentos. Afrodite casou por obrigação de Zeus, porque ela é filha de Zeus, com um anão. Esse anão construiu um cinto para ela com cristais para empoderar ainda mais a força dela. Mas Afrodite, quando ela surge, quando a sua presença surge, ela coloca certos e determinados predadores nos seus lugares. Ela dá voz a mulheres e em lugares que as mulheres não tiveram voz. Então, às vezes, podem dizer assim, mas Ruth, tu fechaste lá
no início, a live contra certas e determinadas coisas e elas acontecem. Mas elas também vêm para nos testar e nos dizer aonde é que a gente deve estar e como é que a gente se deve comportar. Quais são as ações que a gente deve ter e quais são as ações que a gente não deve ter. Eu vou falar por mim. Certas e determinadas pessoas, melhor dizendo, certos e determinados homens, nem sentam comigo à mesa. E porquê? Eu vou dar um exemplo. Fim de semana, aí há 3 fins de semana retrasados, eu fui numa festa, aonde um determinado moço teve a audácia de se virar para as pessoas que me conhecem desde que eu usei fralda, desde o útero da minha mãe, e dizer porque é que eu não estava falando para elas, para ele. E eu dei resposta, simples. Ele, primeiro que tudo, eu não conheço a zona aonde eu estou. Segundo, eu entrei direto e fui ter com a minha família. Terceiro, ele não faz parte mais desta família. Ele é continuação dos filhos. Ele é só o pai dos filhos que eu conheço. Então, se ele é só o pai, eu não tenho que falar para ele. Ele deixou de fazer parte da família que eu pertenço. E se ele fosse homem, ele tinha se dirigido a mim. E tinha-me dito, porque é que tu não me estás a falar? Eu tinha-lhe dado a justificação. Mas como ele é um miúdo com um corpo de homem, eu gostava muito, às vezes, que Deus fizesse uma coisa que era, melhor dizendo, eu não vou gostar porque aí eu vou trazer uma maldição e não é isso que eu quero aqui. Porque isso vai voltar para mim. Se houvesse homens, ou melhor dizendo, se as pessoas tivessem a personificação do tamanho da sua mentalidade, havia pessoas com 50, 20, 50, 60, 70 anos com o corpo de uma criança de 5 anos, porque não cresceram mentalmente. E com esta me fico. Hoje há live lá no YouTube, às 20 de Portugal, às 4 às 16 do Brasil. Espero encontrar vocês lá, que já estão habituadas a irem lá. Vamos ter live tarot. Quem já segue lá no outro colorido, siga lá no colorido e vocês vão ver o vídeo que vai vir hoje, que vai ser assim fantástico. Já deu joinha, lembrem-se de seguir também lá no colorido e nos vemos no YouTube às 20. Não sei se vou abrir aqui, tudo vai depender de como é que a minha voz também esteja, tá? Com esta me fico. G, 5, 4, 5, 3, 2, 2, 1, 0. Fui! Tchau. Até,